vezes demonstrando muito bem a realidade dos relacionamentos. Né? Nós temos expectativas de que nós nunca vamos ter problema, conflito, crise, dificuldade de relacionamento. Eu acredito que é irreal. Né? Mas é natural que tenhamos conflitos, porém, temos que olhar para um conflito, para uma situação, para uma crise no relacionamento conjugal e ver que é uma oportunidade que Deus está dando. Primeiro, sempre pensa nisso. É uma frase de um autor americano, mas que eu gosto muito, que Deus quer produzir santidade primeiro na vida, dentro daquela situação, da crise. Achei muito interessante a história do John Kemp, né? A história de revidar a base da ira, dos seus direitos, do seu egoísmo. Essa é a tendência natural humana. E o que Deus quer dentro de uma situação dessa? Deus quer a santidade da nossa parte. E no lar, em primeiro lugar, nós temos a oportunidade de fato mostrar que tipo de cristão nós somos. Você quer saber que tipo de cristão o pastor Paulo é? Pergunta para a Lúcia, ela sabe muito bem. Porque não tem jeito, em casa nós somos quem nós somos, na verdade. Às vezes a gente até consegue pôr um pouquinho de uma capa, uma hipocrisia, assim, uma máscara, com relação aos outros irmãos em Cristo. A gente até é muito cordato, cavalheiro, muito amável, às vezes até com os de fora, mas em casa às vezes a coisa pega. E Abraão e Sara, acho que são uma família exemplar em termos de modelo bíblico. Eles são um modelo de fé, são um modelo de vida com Deus, mas não sem dificuldades, não sem problemas. Mas nós vemos que o aspecto de vida, de fé, de assumir os seus papéis, eles sobrepujam todas as dificuldades. Não é o caso dele, que foi consumido, né, pela sua apatia, pela sua passividade, se acomodou diante das situações. E aí a gente vê o resultado na criação dos filhos. Em ele não assumir a sua posição, a sua autoridade. Nós vamos focalizar basicamente em Abraão. Né? Inicialmente eu tinha a ideia de fazer todo mundo junto, mas eu achei muito bom a Dulce, ela gosta muito também de compartilhar, e acho que ela poderia com mais propriedade trazer o assunto de, principalmente a questão do papel da mulher no lar, o papel da mulher como esposa, o papel da mulher na sua submissão ao marido. Eu tenho certeza que as esposas vão aproveitar muito bem. Até mesmo que essa questão da submissão é muito mal compreendida, muitas vezes por parte das esposas, muitas vezes por parte dos maridos. Porque existiu até um congresso de mulheres, não sei se vocês já ouviram falar essa história, de um grupo de feministas. Elas se reuniram para discutir essa questão da submissão ao marido. Isso era coisa que era do passado. E nesse congresso internacional, né, de mulheres, elas chamaram algumas mulheres para dar um testemunho sobre como elas estavam vencendo essa questão da submissão e tendo algum ganho nessa área, né, de elas sobrepujarem o seu marido em alguma área. Então, primeiramente veio a americana, a Mary, né? A Mary veio dar o testemunho dela sobre essa situação com o marido. Então, a Mary veio lá na frente, né? No Congresso Mundial, muitas mulheres, todo canto do mundo. Ela falou então o seguinte: falou, olha, eu quero dar para vocês o meu testemunho de como eu tenho conseguido as coisas com o meu marido. Eu cheguei um dia em casa e falei, John, você agora vai ter que me ajudar lavando essas roupas, leva na lavanderia. E depois você vai pagar as contas de casa. Sabe o que aconteceu? Eu contando com as mulheres, né? Conversa internacional. E no primeiro dia eu acordei e não vi nada. Mas esperei no segundo dia, também eu acordei e não vi nada. Não vi nada feito, ele não fez nada. Mas no terceiro dia, quando eu acordei, eu vi que ele fez tudo que eu mandei. Ele levou roupa para a lavanderia e ele foi e pagou todas as contas. Então, porque as mulheres aplaudiram, né? Puxa, essa mulher é fera, né? Mas depois veio a Marie, né? A mulher lá da França, foi dar o seu testemunho também, de como ela estava
arrancando essa questão da submissão, ganhando espaço, né? De poder conquistar e conseguir algumas coisas do marido, e mandar em algumas áreas da vida do marido, que era o primeiro passo. Então a Marie chegou lá e falou: bom, eu venho da França e eu quero dizer para vocês que eu pedi para meu marido Pierre, eu pedi para ele cuidar das crianças, levando para a escola de manhã, e também o Pierre tinha que arrumar a casa para mim. Sabe o que aconteceu no primeiro dia? Eu acordei e não vi nada. Então, passou o segundo dia, eu acordei também. No segundo dia, quando eu acordei, não vi nada feito. Aconteceu o dia quando eu acordei, eu vi que ele fez tudo. Aí eu aplaudiram, né? Mas finalmente chegou a Maria, a brasileira, né? Para dar o seu testemunho. Maria gaúcho, né? Vixe, será que a Maria conseguiu alguma coisa? E a Maria falou: bom, eu quero dar meu testemunho para vocês com relação a essa submissão que eu tenho. Não é submissão não está com nada, não. Mas eu pedi para o João, né, meu marido, lavar a louça de casa e ajeitar o banheiro, arrumar a cama, e essas tarefas para ele. E acordei no primeiro dia seguinte, eu não vi nada. Mas passou, chegou no segundo dia, acordei de manhã também, não vi nada. E aí quando chegou no terceiro dia, acordei de manhã e vi que meus olhos começaram a se inchar. Eu consegui uma submissão, né? Na parte da bancada. É claro que a submissão da esposa, então tem que ser algo autoritário do marido, ele conseguia qualquer coisa. A submissão da esposa tem muito a ver com a atitude do marido, como ele lidera o lar de uma maneira amorosa, né, e responsável. É uma liderança que é conquistada, não imposta, né, não autoritária. E por isso a palavra de Deus nos dá as direções que devemos amar as nossas esposas. Porque a tendência, e porque somos líderes, a nossa tendência é passar com o trator por cima. E as pessoas falam mais tarde, não é que elas são fracas, elas são frágeis no aspecto emocionais, elas são mais delicadas. Essa é a ideia bíblica, né? A mulher sendo o vaso mais frágil do lar, nesse aspecto. Elas não são frágeis, muitas vezes tem mulheres que são muito mais fortes que homens, no aspecto de suportar situações, de dificuldade, são batalhadoras, são trabalhadoras, elas aguentam às vezes o rojão muito mais que o homem. Diga-se de passagem, em termos de dor, mulher suporta muito mais dor que homem, sabe disso? Então, não é por aí, né? Nós temos consciência do nosso papel e liderarmos as nossas coisas com amor. Nós vamos olhar primeiro para a história de Abraão. Abraão está aí, mas o seu papel só vai estar falando de Abraão. E ver primeiro o aspecto negativo, geralmente eu falo depois, mas a gente vai terminar com o aspecto positivo da vida de Abraão, focalizando o exemplo dele para nós e ver os princípios da vida dele, de liderança, da vida dele com Deus. Né? Primeiramente, como eu disse, né, ele falhou, o Abraão falhou. Por isso que eu digo que é uma família muito natural, muito real, né, a família de Abraão. Mas é uma família bem alicerçada, bem fundamentada em Deus, na sua palavra, com algo maior sempre de glorificar Deus. Embora pecadores, embora com falhas, com erros. Né? Mas primeiro aí, eu vou pedir a ajuda de vocês vão ler alguns itens para mim. Eu vou tentar poupar minha garganta, que a gente vai ter que pregar ainda à noite. De ontem para cá, a coisa começou a piorar. Então, alguém lê esse segundo aí, se quiser anotar, parece que não tem um versículo para você. Coloca Gênesis 12, de 10 a 20. Essa é a primeira situação que Abraão se vê acuado diante desse